Olá pessoal, aqui é Bruno Bogea, neurocirurgião do Clube da Neuro, e hoje eu vou apresentar aqui um caso clínico de hidrocefalia, tá? Então essa aqui é uma paciente nos seus 30 anos de idade, procurou ajuda em consultório por cefaleia e eventualmente alterações visuais inespecíficas, tá? No exame físico, não tinha alteração visual digna de nota no campo visual, nem na motricidade ocular extrínseca. Ela apresentava uma cefaleia holocraniana, em que quando fazia força doía um pouco mais. Tinham épocas que doía mais, épocas que doía menos, mas não tinha nenhum comemorativo muito mais importante. Foi pedida uma tomografia de crânio sem contraste, que demonstrou uma dilatação ventricular e uma malformação do sistema ventricular. Então foi pedido uma ressonância que aí sim evidenciou uma dilatação do sistema ventricular, tá? Com pequena quantidade de transudação e uma estenose do aqueduto cerebral, ou seja, uma hidrocefalia, uma dilatação ventricular com hidrocefalia dos ventrículos laterais e terceiro ventrículo, aqueduto estenosado e o quarto ventrículo de tamanho pequeno. Tá? Então, uma hidrocefalia obstrutiva. Tá? Não era então, no caso, uma hidrocefalia crônica, tá? E aí foi optado por um tratamento cirúrgico endoscópico, no caso, uma terceira ventriculostomia endoscópica, tá? Em caráter eletivo, tá? Porque é uma hidrocefalia crônica. O paciente já provavelmente nasceu com essa estenose de aqueduto ou teve algum processo inflamatório a nível de aqueduto que obstruiu esse aqueduto. De toda forma, a fisiopatologia provavelmente foi crônica, tendo em vista que a paciente estava super bem, né? Então não foi aquele caso de hidrocefalia aguda, né? Que você tem que correr com o paciente, fazer uma terceira ventriculostomia ou uma DVP, uma DVE de urgência. Não foi isso. Uma paciente que foi agendado o procedimento e feito o procedimento eletivamente, tá bom? Então aqui eu vou estar apresentando hoje uma anatomia cirúrgica desse procedimento, que é a terceira ventriculostomia, tá? Endoscópica. Tá? Então, na terceira ventriculostomia endoscópica, a gente tem o líquor, né, sendo produzido no plexo coroide dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo, e aí ele não consegue escoar pelo aqueduto, né? A gente sabe que no quarto ventrículo também tem plexo coroide, e esse líquido do quarto ventrículo sim escoa, né, para baixo ali para a medula e recircula, mas os dos ventrículos laterais e terceiro fica preso. Então, o objetivo desse procedimento é fazer um orifício na região que fica no assoalho do terceiro ventrículo, em frente aos corpos mamilares, que é a região do tuber cinério. E lá a gente faz um orifício, uma ostomia, de forma a comunicar o líquor dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo com a cisterna ali interpeducular e pré-pontina. Esse é o objetivo. Uma outra alternativa para esses casos de hidrocefalia é o que vocês já conhecem, que é bem difundido, que são as derivações, que podem ser derivação ventricular externa, derivação ventricular peritoneal, ou aquelas outras menos comuns, como derivação ventrículo atrial, ou então derivação ventrículo pleural, e assim por diante, tá? Então eu vou apresentar aqui esse vídeo caso cirúrgico, tá? De terceira ventriculostomia, tá? Então aqui, ó, vamos começar aqui do começo. Tá. Aqui a gente fez então uma trepanação no ponto de Cocker, ou Kocher, frontal, tá? À direita, tá? Antes de começar o caso, a gente tem que avaliar realmente se existe uma estenose de aqueduto, se não é um caso de meningite, inflamação, que nesse caso não era. E na ressonância é importante a gente avaliar se os forames de Monro também estão dilatados. Porque se houver uma estenose do forame de Monro, o endoscópio não vai passar no forame de Monro e, portanto, a gente não vai conseguir progredir e chegar no terceiro ventrículo. Tá? Então, isso foi analisado de antemão. Tem mais uma coisinha que tem que analisar no pré-operatório, na neuroimagem, vou falar já já, antes de indicar realmente esse procedimento, tá bom? Então, foi feito anestesia geral, anestesia local, um pequeno corte, muito pequeno aqui no frontal à direita, um pouco à frente da sutura coronal, mais ou menos 2,5 a 3 centímetros lateral à sutura sagital, para a gente não fazer trepanação no seio sagital, tá? E aí a gente fez essa trepanação, expôs a dura mater, coagulou e abriu a dura mater, viu o córtex cerebral, realizou uma coagulação e corte da pia mater
E aí sim, com o trocáter, a gente fez a punção ventricular, né, na parte do corno frontal do ventrículo lateral, e aí a gente vai ter essa imagem. Então a gente fez todos esses cálculos craniométricos baseados na ressonância e na tomografia, e aí a gente fez essa punção ventricular, e aqui vai começar o caso cirúrgico. Então eu coloquei aqui o endoscópio, e olha a primeira imagem que eu observo. Tá? Então o que eu estou vendo aqui? Ó? Eu estou vendo plexo coroide, tá? Eu estou vendo plexo coroide, e eu estou vendo umas veias aqui, tá? O que me parece o septo pelúcido, mas eu ainda não sei se eu estou do lado esquerdo ou direito do sistema ventricular. Ah, Bruno, mas você não fez a trepanação à direita, então é lógico que você está do lado direito. Não, nem sempre. Às vezes, sem querer, a gente pode cruzar a punção, sem querer, óbvio, angular demais a mão, e acabar caindo no ventrículo do outro lado, tá? Ou então, às vezes, o paciente pode ter uma agenesia de corpo caloso ou de septo pelúcido e não tem septo, né? Então, a gente sempre vai ter que usar o plexo coroide, o forame de Monro e o septo pelúcido para poder nos orientar em qual cavidade ventricular a gente está, tá? Então, aqui eu caí e tive essa primeira imagem aqui, ó. E aí eu identifiquei plexo coroide. Isso aqui é plexo coroide com certeza. Então eu vou seguir ele, tá? E aí vamos ver se eu encontro o forame de Monro, porque eu sei que o plexo coroide ele vai entrar no forame de Monro e descer para se continuar no plexo coroide do terceiro ventrículo, no teto do terceiro ventrículo. Então ele está aqui no assoalho do ventrículo lateral e ele vai entrar no forame de Monro e cobrir o teto do terceiro ventrículo. Então vamos lá. Vamos seguir aqui o plexo coroide. Pronto.